dito, sempre com muita propriedade, o que o brasileiro tem que ouvir com muita clareza, com muito respeito pelo cidadão. E eu sei que você foi um militante. Você também esteve nas ruas lutando pelo Brasil melhor. Qual é o teu ponto de vista em relação ao Supremo Tribunal Federal? Bom, eu acho que essa é a pior composição, né, da história do nosso Supremo. Aí você tem casos claros de abuso de poder. E quando você pega 4 desses ministros, isso é muito flagrante, né? Você teve o Ricardo Lewandowski, aquele episódio lamentável em que ele dá ordem de prisão a um cidadão por supostamente ofender as instituições. Né? Avião, né? Esse é um caso. O outro que é relacionado é essa dupla aí de verdadeiros carrascos da liberdade de expressão, que é o presidente do tribunal, o senhor Dias Toffoli, ex-advogado do PT, e o Alexandre de Moraes, né? Ao estabelecer um inquérito no qual o STF é quem investiga, é quem acusa, é quem julga, tudo em sigilo, num inquérito que tem vocação para a eternidade, que foi prorrogado agora por 180 dias e que não tem objeto certo. Então ele coloca tudo dentro daquilo como se fosse um grande buraco negro da justiça constitucional. E você tem também o ministro Gilmar Mendes. O professor Modesto Carvalhosa já protocolou pedidos de impeachment para 2 desses, né? No caso do Gilmar Mendes, ele arrolou mais de 30 crimes de responsabilidade cometidos pelo Gilmar Mendes. No caso do Dias Toffoli, mais de 51. E no caso do Dias Toffoli, além do pedido de impeachment protocolado pelo jurista Modesto Carvalhosa, se somaram a esse o pedido da deputada estadual Janaína Pascoal, a mulher mais votada da história do Brasil, mais de 2 milhões de votos, e também o do senador, o Alessandro... qual que é o sobrenome dele? Eu não me recordo, Caio, mas acho que é Alessandro Vieira. Alessandro Vieira, isso mesmo. E ele foi muito próprio ao responder à imprensa, porque a imprensa está subserviente, Emílio. Ela está de joelhos para a cleptocracia, para a velha política, para a velha forma de fazer as coisas. O Lula falava isso também do Supremo, o Barba. Não, ele falava que estava acovardado quando o Supremo decidia contra ele. Então. Mas você quer o Supremo só para... Completamente distinto. Mas é que o povo foi pra rua, né? Foi a mesma coisa. Lembra? O Supremo tá acovardado, esse Supremo... Era a mesma turma que tava lá. Agora é importante falar do Supremo. O que eu acho que acontece é o seguinte. Eu acho que esses caras... É o que aconteceu na Itália, Coppolinha. Não vamos se enganar. A memória existe pra gente não se enganar. Não é pra ouvir música do passado e relembrar as coisas boas. Pra que o ser humano... nostalgia. Pra que o bicho homem a gente nasceu com memória? Pra aprender com os erros. É pra aprender e não fazer cagada. Isso aí. Aí o que aconteceu na Itália? Começou a entrar no rabo dos caras, eles falam, bicho, vamos se proteger. Os deputados, o Senado também. Os caras lá falaram, porra, calma, esses caras tão loucos. Esses caras ficaram loucos, agora vai chegar aqui. Vamos nos proteger. É exatamente isso que aconteceu. Você acha que vai ser igual, mãos limpas? Do quê? Vai ser igual? Não vai ser por um único motivo. Ué, se você tem o poder da caneta, você não vai se livrar? Não vai ser porque todo o poder... É que nem o Lula. Você acha que o Lula vai falar que ele é culpado? Ele vai ficar nessa Emílio, história até ele morrer. Eu vou discordar. Todo o poder emana do povo e o Brasil está unido para estarmos nas ruas. Tem que lembrar disso. Antigamente nós não tínhamos telefone celular, nós não compartilhávamos informação. Mas o povo se enche. Não se enche não. As últimas 2 manifestações tinham mais de 1 milhão de pessoas na Paulista. E essa do dia 25 agora, eu venho aqui convidar vocês brasileiros que estão insatisfeitos com o Supremo Tribunal Federal, porque nós temos a obrigação de defendermos nosso país em relação às pautas que são propositivas para o Brasil. E no nosso entendimento, esse Supremo Tribunal Federal nos envergonha. Seu Gilmar Mendes, seu Lewandowski, seu Dias Toffoli, Alexandre de Moraes. Nós vimos agora, o movimento vem pra rua, fez uma manifestação na casa do Alexandre de Moraes. Na frente da casa dele. E nós vamos estarmos aos milhões nas ruas para pedir o impeachment dessas pessoas. Nós não iremos mais aturar esse tipo de postura. A pauta do dia 25 é impeachment. Impeachment. Os senhores viveram um Brasil onde os brasileiros não estavam cobrando. Hoje, nós vemos nas mídias sociais, pelo nosso mapeamento de rede, o número de pessoas insatisfeitas com o Supremo Tribunal Federal. Lembre-se que quando as pessoas ficarem insatisfeitas com a Dilma caiu. Vocês não estão ouvindo a voz das ruas. E de maneira nenhuma aqui é uma ameaça, pelo amor de Deus. Sou um brasileiro comum, trabalhador. Você tá nervoso, eu não mato nem barata, não é uma ameaça. Tá nervoso. Eu estou dividindo que nós estamos cansados das posturas que os senhores têm tido. Apoiem as coisas construtivas do Brasil. Não dá mais pra poder prender bandido e os caras vão lá e soltam. O Gilmar Mendes só soltou bandido, gente. Fala uma pessoa que ele prendeu. O Gilmar é complicado. Fala uma, Caio. Você recorde de alguém que ele prendeu, que ele deu lá, escreveu... Então, mas é a interpretação dele. Mas é óbvio, com essa
essa Constituição que nós temos, Então, gente? Tem que mudar a Constituição. Mas aí tem que mudar a Constituição. Aí mas o que a gente faz, aí então? que tá, Tomezinho. Como que você faz pra usar um revólver se os caras têm uma metralhadora? Não dá, gente. Sabe quando tem a campanha política e fala, vote consciente, vote não sei o quê? Esse que é o problema. Mas é que eles já estão no âmbito, viu, Emílio, da ilegalidade. Por exemplo, foi publicado agora pela Fundação Getúlio Vargas, essa semana, um estudo, provavelmente o estudo jurídico mais importante desse ano, pegando todos os processos de suspeição no caso do STF. De 111 processos, nenhum deles foi a julgamento em plenário. Perfeito, ou seja, Caio. em mais de 2 dezenas, o rito foi absolutamente desrespeitado. Isso. Então você tem aí, você tem pessoas físicas, né, se arvorando do seu cargo para aparelharem a instituição e fazerem a sua própria...